Chegamos agora à nossa última noite, depois de uma intensa maratona, desde segunda-feira. Cerca de 60 atividades em 5 dias, manhã, tarde, noite, às vezes um pouco de madrugada, né? Então, estamos concluindo hoje o nosso quinto e último dia. Hoje com o tema Impasses da Cultura Moderna no Brasil. E dando sequência às nossas atividades, como sempre, em todas as noites, abrindo o seminário, nós abrimos com uma atividade especial chamada Leituras de Brasil, que na abertura nós tivemos a grande honra de contar com a participação de Chico Buarque de Holanda, que gravou um vídeo especialmente para o evento, lendo fragmentos de Raízes de Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, seu pai. Ao longo dos outros 3 dias, terça, quarta e quinta, nós tivemos a participação muito especial de diversos estudantes de diversas áreas da universidade, lendo fragmentos de obras de importantes autores, tanto do pensamento teórico quanto da expressão literária do Brasil. E hoje, uma vez mais, nós vamos encerrar com uma participação muito especial, com a participação de Maria Bethânia, que gravou especialmente para o nosso evento um vídeo lendo fragmentos de Macunaíma, de Mário de Andrade. No primeiro dia, logo na abertura, quando a gente colocou o vídeo de Chico Buarque, não saiu o som, né? A gente teve que esperar, depois entrou no final. Espero que hoje a gente não passe por esse nervoso, né? Mas se passar, a gente dá um jeito. Então, com vocês, em leitura, encerrando o ciclo Leituras de Brasil, Maria Bethânia. Macunaíma. No fundo do mato virgem, nasceu o Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Maanape, já velhinho, e Jiguê, na força do homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus, passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaiamões. Disse que habitando a água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhatã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a muruá, a poracê, o torê, o bacorocô, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era para dormir, trepava no macuro pequeninho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por baixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres no pino do dia, o assunto eram sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam, muito simpatizadas, falando que espinho que pinica, de pequeno, já traz ponta. E numa pagelança, Reinagol fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Epílogo. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tângulo-mângulo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos furos, puxadouros,
arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar na fala da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Macunaíma era a constelação da Ursa Maior. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. A tribo se acabara, a família virara sombras, a maloca ruíra minada pelas saúvas, e Macunaíma subira para o céu. Porém ficara o Aruaí, do séquito daqueles tempos de Dantes, em que o herói fora o grande Macunaíma, imperador. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem, e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui, me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não. Mário de Andrade, 1928. Atuando principalmente nos seguintes temas: Heitor Villa-Lobos, Modernismo Brasileiro, Semana de Arte Moderna, Música e Literatura e Música e História da Linguagem. Wisnik tem 4 discos gravados e diversos livros publicados, como O Coro dos Contrários, A Música em Torno da Semana de 22, O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira, com N. Schiff, de 1982, O Som e o Sentido, de 1989, Sem Receita, Ensaios e Canções, de 2004, Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil, de 2008, Machado Machixe, o caso Pestana, de 2008, e Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, de 2018. Senhoras e senhores, é com grande prazer e grande alegria que nós recebemos aqui José Miguel Wisnik. Muito obrigado por esse convite, por estar nessa companhia, nesse evento, e estar aqui desafiado a tecer considerações sobre esse tema, impasses da cultura moderna no Brasil, né? Junto com nossos colegas que virão depois debater na continuação esse mesmo tema. Que bom fazer isto na nossa grande universidade pública, minha universidade, em suma, que é uma grande cidade cultural, né? E que merece sempre ter uma vida cultural que seja a de uma cidade cultural, com arte, debate, cultura e coisas assim, não é, como esse evento sugere, aponta nessa direção. Muito bem. Impasses da cultura, eu acho que não devemos separar de potências da cultura. E acho que no Brasil essas coisas estão profundamente associadas. Porque momentos cruciais da arte, da cultura brasileira, são potentes exatamente porque exprimem impasses. E são muitos os recortes possíveis, a começar de pensar o que é modernidade. É tão disputada e tão litigiosa essa palavra, e ela tem sentidos positivos e negativos, e não cabe, neste momento, vamos dizer, nos estendermos sobre essas diferentes dimensões. Eu espero que isso vá aparecendo nos próprios exemplos e nos casos concretos de que eu vou tratar. Haveria muitas maneiras de iniciar essa conversa. E eu escolhi, penso que temos hoje, até
por aquilo que nos acontece hoje, retrospectivamente olhar a cultura moderna brasileira, pensar o início do século XX como marcado pelo massacre de Canudos. A Guerra de Canudos se deu em 1896, 1897. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, saiu em 1902, pouco tempo depois disso, e foi um livro impactante, né, sobre, vamos dizer, a vida republicana brasileira, porque ele trazia à tona a emergência de uma realidade que passava invisível, que passava incompreendida, né, para aqueles, ou aquele, como Euclides da Cunha, que foi à Guerra de Canudos como jornalista, achando que ia encontrar lá um bando de sediciosos monarquistas, que faziam parte de sub-raças mestiças e que estariam ali num movimento que deveria ser desativado e exterminado, o movimento, pelo exército brasileiro que para lá se dirigia. No entanto, esses, vamos dizer, populares reunidos em torno de Antônio Conselheiro venceram 3 expedições do Exército Brasileiro, né, e opuseram extraordinária resistência à 4ª expedição, que é uma expedição de 10 mil soldados e armada de maneira brutal para atacar aqueles que, no entanto, não é, vê Euclides da Cunha, aquilo ali era o povo brasileiro. Aquele era um povo invisível, aquela era uma realidade oculta, uma margem, uma dobra do país que passava completamente despercebida. Nós podemos dizer que Canudos quebrou a espinha das convicções cientificistas que Euclides da Cunha levou para lá, e que estavam ligadas a um determinismo de fundo racista, não é? Cujo grande acontecimento é ter, vamos dizer, entrado em crise diante da realidade que ele viu. E o livro é a exposição deste grande fracasso, o fracasso de uma concepção de país, uma concepção de mundo, uma concepção de humanidade que não era capaz de ver aquele Brasil que aparecia aí. Isto podemos dizer, um momento inaugural da modernidade brasileira, no sentido de uma atualidade que se tornou visível e permanece vigorando para nós através desses tempos, tantas vezes oculta, tantas vezes como se tivesse sido superada e, no entanto, retornando às vezes, não é? Ou retornando como está retornada, de uma maneira alarmante. Então, é por isso mesmo que eu vejo o acontecimento de Canudos, não é, como um impasse da vida brasileira, que é a sua incapacidade de reconhecer o povo no qual essa elite republicana, no caso, se confrontava, com o qual se confrontava como inimigo, e que, no entanto, aparece ali como uma grande pergunta, não é, sobre o que é o Brasil. Ali estão postos impasses e, ao mesmo tempo, é desse fracasso que surge um livro poderoso. Este acontecimento do massacre de Canudos, ele ressoa, ele reverbera 100 anos depois, praticamente, no massacre do Carandiru, que não deixa de ser uma espécie de retorno, uma espécie de eterno retorno macabro desta mesma, vamos dizer, posição. E, junto com isso, devemos pensar no fato de que as favelas do Rio de Janeiro, assim chamadas, os morros do Rio de Janeiro foram povoados, em parte, por soldados negros e mulatos, pobres, que vieram da Guerra de Canudos e ocupando
o Morro da Providência, deram o nome de Morro da Favela àquele lugar, porque em Canudos havia e há uma flor, uma planta, que tem uma flor correspondente que se chama favela. Eu quero dizer a vocês que quando estive lá com Zé Celso Martinez Correia, em Canudos, eu toquei nessa flor linda, poderosa, e quando eu toquei parece que ela me mordeu. Ela tem um agarre qualquer, não é? Que se relaciona de todo modo profundamente com o nome que se generalizou, porque aquele Morro da Favela, reza a lenda, né, parece que é disto, tudo indica, é verossímil que seja, que veio, portanto, dessa experiência de Canudos, o nome favela, que por sua vez marca no Rio de Janeiro esses lugares para onde foram expulsos pelo bota abaixo, né, aquelas populações que se concentraram nos morros, né, para que se constituísse a cidade moderna e sanitarizada, né? O que nos leva a ver que as grandes cidades brasileiras, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, elas se fundam sobre um recalque cujos elos raramente são trazidos à tona e que acusam falhas geológicas tremendas na formação social brasileira, né? Essa desigualdade constitutiva que está ligada a uma escravidão tardia e superada sem superar por uma abolição que não abole, né? Sem projeto. Então, tudo isto são impasses, né? Desigualdades fundas da sociedade brasileira que são necessariamente impasses da cultura brasileira. Aqui eu vou fazer, quer dizer, eu estou remetendo a esse acontecimento secular antigo, como eu disse, para que nos voltemos imediatamente para o que estamos vivendo hoje, não é? Nesse mês, no próximo, em que são momentos cruciais da vida brasileira e desta longa história, né? Dado o adiantado da hora, né? Como dizia Tom Jobim, às 10 da manhã, eu vou direto a esse ponto aqui, dando o salto, né? Que hoje vivemos no Brasil uma demonstração quase inacreditável de que o passado escravista, seus expedientes de exclusão, suas formas de crueldade, no que tem de profundos e estruturais, estão aí e prontos a recorrer à violência que lhes é inerente. Essa estruturação sádica goza, além do mais, com a afronta ao valor universal dos direitos humanos, na contramão dos quais sempre vingou. Portanto, há um neoescravismo renitente do qual temos visto demonstrações eloquentes, gritantes, né, e que estão ligadas à perpetuação, ora visível, ora invisível, desta não superação no passado escravista. É flagrante ainda o retorno atual de estruturas conhecidas e reconhecidamente arcaicas, como é o caso do mandonismo patriarcal e seu braço armado, a jagunçagem, né? É sabido que o mundo da propriedade rural no Brasil não passava pela arbitragem da lei, mas funcionou tradicionalmente segundo o costume cruento. Costume é uma palavra, vamos dizer, do repertório sociológico, mas para descrever justamente as relações entre grupos e forças deste mundo patriarcal rural que não são reguladas pelo Estado, né? E que exercem a violência não segundo a lei, mas segundo uma regra da aliança e da vingança, ou seja, vamos dizer, apaziguamento, apaniguamento com os
os interesses que são, vamos dizer, comuns, e relações de antagonismo violento e de luta de morte com os contrários, né? Essas relações constituem o homem cordial brasileiro. Eu estou falando aqui, o ministro Lewandowski falou maravilhosamente dessas coisas aqui, da desigualdade funda, ele se referiu a isto, do coronelismo, que é justamente esse mandonismo patriarcal, né? E se referiu ao homem cordial, que tem um fundo cordial da vida brasileira, mas tem esta outra ambivalência que está em Sérgio Buarque, que a cordialidade consiste justamente nessa relação vamos dizer, de extrema hospitalidade e deferência para quem lhe é próximo, que está ligado aos próprios interesses e aos próprios elos familiares, que corresponde aos laços cordiais de coração, e, ao mesmo tempo, de uma relação arbitrária, crua e violenta com aqueles que lhes atravessam os próprios interesses, e isto ao arrepio de qualquer lei que não seja a desse mesmo costume, né? Então, com isso, nós tocamos justamente em ambivalências profundas do Brasil. Uma cordialidade que é arbitrária e cruel, né? Tudo isso está, por exemplo, também num magnífico ensaio do professor Antônio Cândido, professor desta universidade, não é, que lembramos aqui com tanta saudade e admiração, quando ele escreve sobre Jagunços Mineiros, de Cláudio Guimarães Rosa. É um ensaio límpido sobre essas figuras. Os jagunços não são bandidos sociais que atacam a ordem e as propriedades, são extensões, é o braço armado dos poderes, dos proprietários, portanto, desta ordem-desordem do mundo rural brasileiro, né? Esta, justamente, que nós acreditávamos, ou muitas vezes inteiramente superada, é essa que nós vemos retornar, com uma atualização perversa desses fundamentos. Quando o desgoverno federal corrói o primado da lei, assume indisfarçavelmente o tom miliciano e convoca bandos a se armar, numa proposta extremada de jaguncização do cidadão comum, para além ainda da jaguncização das redes sociais. Então, o sertão vira o mundo urbano dos expedientes acomodatícios e cartoriais ao arrepio da lei, vira o sertão. Fechando as pontas, o Congresso Nacional, regido pelo Centrão, empresta a esse atentado um simulacro de normalidade. Muito bem. Então, esses impasses da cultura moderna e da sociedade brasileira atravessam o século. De Os Sertões de Euclides da Cunha a Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, que é um disco de 1997, que tem profunda ligação com o massacre do Carandiru, que é a expressão poética potente, poética e rítmica, rap, rhythm and poetry, né? Ritmo e poesia, e a expressão poderosa desse testemunho, que está ligado à experiência do Carandiru, e é essa experiência da exclusão que faz do Carandiru, né, e digo aqui de uma maneira, com uma ironia amarga, do Carandiru uma espécie de centro cultural dessas margens excluídas, né, de onde sai uma manifestação potente que é um marco da cultura brasileira recente, né? Esse disco dos Racionais, que marca o momento em que o rap se torna conhecido e difundido no Brasil, no mesmo ano do livro de Paulo Lins, Cidade de Deus, né? Que o livro
antes de ter se transformado no filme e tal, é um livro que marca no Rio de Janeiro como as margens excluídas, né, têm uma vida de um morticínio espantoso, né, e que o que eu estou dizendo é isso, essas margens vêm à tona, elas ganham uma visibilidade, né, através de duas obras potentes que fazem isso na música e na literatura. Bom, então, dito isto, que é uma pequena introdução ao nosso assunto, eu partiria, então, agora sim, retomando um caminho mais sucessivo e linear, convido vocês a gente recuar ao modernismo paulista, né, o modernismo da Semana de Arte Moderna e pensarmos no que está em jogo ali. Não é? A década de 10, de 20, são décadas marcadas na Europa pelas chamadas vanguardas estéticas, vanguardas artísticas, que trazem à cena, na arte, uma dimensão que é própria do mundo da segunda revolução industrial. Mundo de grandes cidades povoadas de máquinas, de ruídos, de massas, de velocidade, de simultaneidade e de uma não linearidade, um mundo não linear, um mundo, vamos dizer, simultâneo, instantaneísta, veloz, né? Esta realidade suscita uma série de correntes artísticas que lidam com esses aspectos e quebram uma série de tabus estéticos, como o verso metrificado em literatura e a prática do verso abertamente livre, né? A consonância da música tonal, por sua vez, se converte na música dissonante, politonal, atonal. Por outro lado, a pintura rompe com a representação mimética naturalista e deforma a deformação expressionista ou abstração. Em suma, tudo isso junto com ironia, paródia, quebra do sublime, do tom elevado, ou seja, uma série de questões que marcam uma grande alteração no modo de sentir e representar o mundo, envolvendo, portanto, as linguagens que, vamos dizer, que constituíam a cultura artística. Essas vanguardas, elas, então, propõem uma arte não linear, não naturalista, porque não imitam o mundo, não aprazível, porque tensionam e incomodam, e liberadora de novas potências, inclusive no modo como elas se unem, por exemplo, a arte africana, artes não ocidentais, e tudo isto tem um efeito cáustico e litigioso, não é? que ecoa no movimento modernista que foi protagonizado no Brasil em São Paulo, né? Não à toa em São Paulo, porque São Paulo era a cidade que tinha passado de 20 mil habitantes em 1880 para 1.200.000 em 1930. Né? Uma cidade que cresceu exponencialmente em pouquíssimo tempo, para a qual acorrem, né, imigrantes de fora do Brasil, que, portanto, uma cidade marcada, embora provinciana, passando da condição de provinciana a cosmopolita, né? Tem um verso do Mário de Andrade na Paulicéia Desvairada que diz: risco de aeroplano entre Mogi e Paris. Né? São Paulo é esse risco, esse voo, né? na velocidade do avião, entre mundos que
que passam, portanto, de extremos. É esta a Paulicéia desvairada, é essa a cidade arlequinal do livro do Mário. Esta experiência, né, da arte moderna, ela estava fortemente ligada, portanto, à quebra de tabus. Ela é provocadora, necessariamente. Ela afirma que uma agoridade, porque na base da palavra moderno está o agora, o atual, ou seja, a de um chamado de atualidade que remete às condições da vida contemporânea que pediam, portanto, outra arte, né? Esta arte ela é litigiosa e ela será chamada arte degenerada pelos fascistas, chamada arte burguesa e decadente pelos stalinistas, arte escandalosa e ofensiva para os burgueses, que ao mesmo tempo são atraídos por ela, porque ela é a expressão das transformações do mundo burguês, não é? Como dizia o Manifesto Comunista, nada que é sólido, tudo que é sólido desmancha no ar. E foi essa frase do manifesto que Marshall Berman, né, um crítico norte-americano, tomou para definir um livro, A Aventura da Modernidade. Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Remonta a Goethe, a Baudelaire e a essas experiências das vanguardas de que estamos falando. Ou seja, estamos falando de um momento, de um mundo, em que a discussão formal importava. Discutir a forma estética não era uma questão, vamos dizer assim, sibilina de quem vive fora do mundo. Não era uma questão de arte pela arte. Discutir a linguagem artística significava discutir como representamos o mundo e, portanto, como reconhecemos o mundo, não é? E essas quebras, portanto, são altamente polêmicas, não é? E elas, quer dizer, no Brasil, na Semana de Arte Moderna, e o que decorreu disso, nós tivemos um experimento de dessacralização, de profanação, litigioso, polêmico, né? Mário de Andrade, testemunhando isso, dizia que sabia que ia para a semana passar por uma tempestade de achincalhes, né? Sabia quase que é uma espécie de entrega sacrificial para esse momento de destruição de formas estabelecidas e consensuais na tradição artística para a instauração de uma outra percepção do mundo. Então, eu vou dar exemplos de como isso aconteceu no modernismo, para daí extrair questões que eu acho que são impasses modernistas e potências modernistas que depois ecoarão por este século todo, né, da experiência brasileira. Bom, antes de passar ao exemplo, quero dizer também que um dos sentidos de modernidade pressupõe a universalidade dos direitos humanos, a cidadania, a autonomia do sujeito, a igualdade social mínima, a estabilidade das instituições de interesse público. Todas essas coisas que são tão precárias, tão vulneráveis, tão frágeis, né? E neste momento sob ataque no Brasil, além de nunca terem se constituído de maneira sólida, né? Por isso, né, Maria Arminda, justamente a questão o impasse, né, é profundo, a questão do impasse na cultura moderna brasileira. Ela vive no impasse, ela extrai, né, suas forças do próprio impasse. Como isso se dá, então, em Mário de Andrade? Mário de Andrade, quando escreve o livro A Paulicéia Desvairada, em 1921, um ano antes da Semana de Arte Moderna,
Ele apresenta a poesia moderna no prefácio do livro, que se chama Prefácio Interessantíssimo, dizendo que a poesia moderna ela se caracteriza por ser não linear, não sucessiva, e usa um termo musical, né? Porque como músico ele encontrou na música uma maneira de formular teoricamente um problema literário, que é a poesia moderna não é melódica, como em música são, vamos dizer, as frases de sons sucessivos, mas harmônica, porque é como se as palavras se superpusessem, fazendo acordes, blocos simultâneos. E como é que se faria isto? Interrompendo a cadeia linear do discurso, de maneira com que as palavras começassem a reverberar entre elas. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, cinza e ouro, luz e bruma. Forno e inverno morno. Elegância sutil sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris. Bofetadas líricas no Trianon, ao Godoal. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Esse é o poema que abre a Paulicéia Desvairada. Vejam que ele tem uma frase, né? São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. A frase se interrompe, porque esse é um adjetivo cujo substantivo não vem. E vem uma palavra arlequinal, que dá nome a cidade, vamos dizer, tal como ela é concebida no livro. Em seguida, arlequinal, luz e bruma, cinza e ouro, forno, inverno morno, como se fossem, as palavras elas se superpõem como se fossem em música um acorde arpejado, que não é, portanto, uma frase, mas uma espécie de acorde dissonante feito de contrários, que no fim das contas desemboca num grande acorde dissonante que é galicismo a berrar nos desertos da América, que é uma outra maneira de dizer risco de aeroplano entre Mogi e Paris, né? Galicismo, uma Paris fora de lugar nos desertos da América, de maneira berrante, estridente. Muito bem, esse é o primeiro poema do livro, mas o último poema do livro é um poema que me parece ser a mais forte expressão do que foi o jogo de forças na Semana de Arte Moderna. Isto que o Emicida, naquele filme Amarelo, quando ele homenageia os modernistas, ele chama de arregaço, né? Uma palavra que diz respeito ao conflito, ao choque, que é o que acontece ali no momento modernista. E o poema final do livro é As Infibraturas do Ipiranga. É um poema em que ele imagina a cidade de São Paulo inteira, no Vale do Anhangabaú, cantando uma peça coral sinfônica que é um oratório profano. Esse, portanto, é uma execução de uma obra que se dá a céu aberto, no anfiteatro da cidade, como um palco de conflitos. Porque no Teatro Municipal estão entrincheirados os artistas acadêmicos, né, os pintores tradicionais, os poetas parnasianos, os intelectuais beletristas. Do outro lado do Vale do Anhangabaú estão o que ele chama de as senectudes tremulinas, que são milionários e burgueses, olhados de uma maneira caricata ali, como, poderíamos dizer, as velhas oligarquias, mas os milionários emergentes que, por sua vez, cantam junto com os orientalismos convencionais, formando um coro comum, digamos, entre a arte conservadora e os endinheirados. No fundo do Vale do Anhangabaú estão as juvenilidades auriverdes, que são os modernistas, com os pés no fundo do vale e que
estão ali cantando de maneira desafinada uma espécie de ode à alegria e ao prazer da vida, ao eros, à libido. A gente podia dizer que é uma espécie de escola de samba paulista antes de existir escola de samba, uma parada gay avant la lettre, os modernistas no fundo do vale. E no viaduto do Chá estão os operários, trabalhadores, pobres, desempregados, que, por sua vez, vaiam tanto a arte burguesa, tanto a tradicional quanto a modernista. Portanto, eles estão ali, eles não fazem coro com ninguém. Em vez disso, eles rememoram trechos de ópera e cantam canções da música popular urbana, no caso, uma música de Senhor, que era um sucesso recente, né? Pé de anjo, ó, pé de anjo, pé de anjo. Então, aquela massa de trabalhadores pobres não está interessada nem na vanguarda modernista, nem na grande cena da arte erudita tradicional, vamos dizer, cultivada no teatro municipal, e faz, portanto, um conjunto, desenha um conjunto que é um campo de embates, não é? Que nós poderíamos dizer que é um coro dos contrários, não é? Que é na falta de uma comunidade. Não há ali uma comunidade. A cidade não é um conjunto coeso, coerente ou harmônico, como suporia a execução coletiva de um oratório profano, mas é, em vez disso, vamos dizer, aquele campo de conflitos abertos, que é aquele que nos descreve e analisa tão fundamente o livro de Nicolau Sevicenko, Orfeu Estático na Metrópole, São Paulo, Sociedade e Cultura nos Frementes, anos 20. Né? Podemos dizer que ali é um coro dos contrários. Né? Eu vi que ontem a Flora Susequinde, a grande crítica carioca, acaba de lançar um livro chamado Coros Contrários Massa. E ela vê tem uma visão da cultura brasileira como um jogo um coro de contrários, justamente, de grupos que se unem, que se contrapõem, e diz ela justamente que é desse coro de contrários que se faz a cultura. Né? Eu quero dizer que justamente no livro do Mário de Andrade é isto que acontece ali. Nós não temos uma visão assim grandiloquente, otimista, vitoriosa do modernismo. É uma visão problemática. Né? O Mário de Andrade tinha uma visão problemática do modernismo, da instauração do próprio modernismo. Quando se olha hoje, um século depois, e que tudo isso está sacralizado, pensa-se que o modernismo é o elogio de si mesmo. Mas artistas como Mário de Andrade, sempre, na verdade, atirados à aventura do modernismo, mas procurando justamente o sentido do modernismo, que é atravessar os impasses brasileiros. Podemos dizer que nesse poema do Mário fica uma grande pergunta, que é: o que liga a sociedade brasileira com esses... que é uma espécie de campo de batalha fragmentado, não é? Buscando uma coesão que não vem. Então, aonde tudo isto se junta? Né? Não é uma visão heróica e autoelogiosa do modernismo,
como sempre foi no Mário de Andrade, na verdade, uma inquietação, uma relação agônica com o destino do Brasil e da sociedade brasileira, né? Depois, mais tarde, nos anos seguintes, ainda nos anos 20, o Mário vislumbrou um caminho, um destino para isso. Esse destino estaria na aliança entre a cultura popular e a cultura letrada. A união, o compromisso do intelectual letrado com a cultura popular rural, anônima e coletiva, né? Com aquilo que se chamava de folclore, que seja, na verdade, as danças dramáticas, o Bumba Meu Boi, a música dos cantadores, todo um universo no qual ele mergulhou nesse período que resulta no Macunaíma. Então é um período em que o Mário estará preocupado em se perguntar pela entidade nacional. Entidade nacional. Vejam bem, não é identidade nacional. Eu acho que a palavra identidade não serve no Mário, porque a pergunta sobre, vamos dizer, o que é a experiência brasileira é sempre marcada pelo cruzamento das diferenças. Muito erroneamente se atribui ao Mário o desejo de estabelecer uma identidade nacional unívoca. Não se trata disso. É a pergunta pela entidade nacional que é feita justamente dessas experiências das diferenças, da qual é feita o Macunaíma, né? Macunaíma, então, por isso mesmo, é aquele que, com um índio Tapaiúma, como vimos na leitura de Betânia, nasceu no murmurejo do Urariquera, na noite, no breu da noite mais escura, sem pai. Não se fala em pai no livro inteiro, e já foi observado que é uma síndrome da literatura brasileira, a falta de pai, né? A sintomática falta de pai, que ou não existe, quando não existe não dá limite ao herói, né? Ao herói brasileiro falta limite que o constitua. Macunaíma nasce assim, do murmurejo do Urariquera, quando a Índia Tapaiúmas pariu uma criança feia. Tapaiúmas é uma expressão indígena usada para os negros. Então, o Macunaíma é um índio negro. Então, vejam lá, que identidade é esta, se ele já é feito da diferença, é constituído da diferença, não é? E lá adiante, por vamos dizer, momento de magia, ele se torna um príncipe louro, que ele nem pediu para ser, mas porque justamente a questão é o devir, a metamorfose de uma humanidade onde se cruzam diferentes etnias, diferentes experiências culturais, a busca, a pergunta sobre um destino que não está pré-definido, não é, que é uma procura permanente, e isto em Macunaíma se dá de maneira pungente, não é? Porque é um livro da carnavalização rapisódica, mas é, ao mesmo tempo, um livro trágico de um herói que não consuma seus desígnios, né? Mário de Andrade diz que queria terminar o livro alegremente, mas o Macunaíma se desprende, quer dizer, vira a estrela de uma constelação por desencanto, né? E dali ele fica emitindo raios luminosos, sinais para nós, né? E esses sinais são sinais sobre a pergunta sobre esse destino, sobre que projeto, que travessia, né? O que se dá como questão, né, na sociedade brasileira, no sentido de combinar, né, essa diversidade que a constitui, né, e essas desigualdades de que falamos, que estão lá no fundo de tudo isso. Mais adiante, na década de 30 para 40, o Mário de Andrade passou a se voltar para uma terceira tônica, que é a consciência que veio junto com os anos 30
do engajamento dos artistas, de modo geral, da intelectualidade, no avanço, por um lado, do fascismo, da presença comunista, em suma, a Revolução Russa, o avanço do fascismo, os engajamentos católicos, que eram diferentes correntes que exigiram os intelectuais e fizeram com que os intelectuais, a essa altura, se posicionassem, não é? E Mário de Andrade se sente premido por uma nova questão, que é a arte como expressão da luta de quem trabalha com os donos da vida, portanto, luta de classes, não é? Engajamento. Então, no Mário, vocês vejam, existe vanguarda artística no primeiro momento do modernismo, depois pergunta pela entidade nacional num segundo momento, depois engajamento num terceiro momento. Essas três vertentes, uma luta com a outra, porque elas têm contradições entre elas, e quando o Mário passa de uma para outra, ele não abandona a anterior, mas é como se ele a incorporasse numa nova síntese mais problemática, né, e crítica, que faz com que, quando ele faz a famosa conferência O Movimento Modernista, 20 anos depois da Semana de Arte Moderna, ele faz críticas severas ao modernismo, né? Diz que o modernismo foi a maior orgia intelectual, não é? daquela intelectualidade paulista entre os anos de 22 e quase 30, né? Que eles estavam afastados das questões sociais fundamentais, portanto, ele estava olhando o 22 da ótica do seu terceiro projeto, né? Ou seja, tudo isso, com isso eu quero dizer a vocês que hoje, inclusive quando se procura discutir o modernismo, busca-se uma visão muito estática do modernismo e seus representantes, como se eles tivessem uma, vamos dizer, posição muito definida, e que não fosse, em vez disto, aqueles que estão passando ao longo desses tempos, vivendo as diferentes questões, novas questões que se colocavam no Brasil, como impasses, novos impasses, de onde retiram potências, né? Muito bem, eu aqui confesso que eu já me perdi no tempo, né? Eu não sei, porque inclusive como começamos, eu não sei que horas começamos, eu vou jogar tudo isso aqui fora, porque eu não estou olhando. E o que importa completar, então, quer dizer, no arco do que eu tenho a dizer de essencial aqui para vocês, é o seguinte: o modernismo, portanto, abriu um período da vida brasileira que foi profundamente marcado pelo desejo de unir o intelectual ao povo, de criar uma aliança do intelectual letrado com o povo. Isso está em Mário de Andrade, como nós acabamos de dizer. Mas isso está em Graciliano Ramos, quando, depois de ter escrito vários romances, escreve Vidas Secas, e se pergunta como dar voz a esse que não tem voz, ao que não fala, não é? Fabiano, esse retirante nordestino, não é? que não exerce a palavra, não é? Para qual a palavra é um ser tão ameaçador e escapadiço. Como escrever isto, né? E Graciliano Ramos faz do seu modo descarnado, absolutamente não ornamental, radical, essa aproximação a este outro com o qual ele se identifica, né? Assim, João Cabral de Melo Neto, que tem uma poética tão complexa como reflexão sobre a própria poesia, mas que escreve Morte e Vida Severina e pensa também o retirante nordestino, e ali esta questão
fulcral na obra do João Cabral, não é? Embora não dê o tom de toda a poesia dele, mas é para ela que ele se dirigia. Antônio Cândido contava também que quando o João Cabral ganhou um prêmio do 4º centenário, que ele dizia: o que eu quero é poesia social. E o Antônio Cândido não entendia aquilo, porque a poesia do João Cabral não parecia social, mas né? Depois tem tantas dimensões disso, e inequivocamente no Morte e Vida Severina. Né? Muito bem. Assim, Carlos Drummond de Andrade, que tem uma relação também problemática, dividida, reflexiva, né? Com como se aproximar do povo, sabendo a distância de classe, sabendo que seria mentira a distância de classe se ele fingisse que ele é o povo, ou que ele fala em nome do povo. Não é? E isso está nos livros como Sentimento do Mundo, especialmente A Rosa do Povo, né? Cujo nome diz, mas que ele está ali entre aquelas dimensões da vida coletiva nas cidades, aquela que seria a da multidão. A multidão é um conjunto atomizado de indivíduos num mundo fragmentado. A massa, por sua vez, é esta multidão arregimentada e conduzida e manipulada, mas o Drummond não quer nem propriamente, ele busca, num certo momento, a superação disso, da multidão e da massa, num povo. O que seria o povo que tivesse voz? Né? Portanto, a coletividade capaz de voz. Essa foi uma pergunta fundamental num momento crucial, não é, da história durante a Segunda Guerra Mundial, mas que marca também o Drummond. E Guimarães Rosa, o que dizer de Guimarães Rosa, que criou toda uma obra que é uma extraordinária e inesperada conciliação do hiperletrado com o não letrado sertanejo, não é, fazendo com que as duas coisas se juntam sem que uma vamos dizer, se sobrepõe à outra, e criou essa perspectiva no Grande Sertão Veredas, que é a de um narrador que fala, não é? O livro inteiro a um outro que só o escuta. Esse outro é o letrado, não é? Citadino, urbano, não é? Que está ali, no entanto, para escutar e dar voz a este que fala, a este outro. Portanto, trata-se de uma questão na literatura brasileira, na cultura brasileira, de superar este grande impasse, não é? Que fratura o país, a desigualdade do país, e essa figura desse intelectual e seu outro, o povo. Não é? E a Clarice Lispector, que parece não fazer parte disto, no entanto, o livro dela, A Paixão Segundo GH, é um livro em que ela tem uma experiência de, vamos dizer, de mergulho na imanência e de descoberta do que é, no quarto da empregada. E só porque ela entrou no quarto da empregada, aquela madame num apartamento de um prédio de cobertura, de um apartamento de cobertura em Copacabana, que num sábado pela manhã vai por ordem no quarto da empregada, que ela imagina que seja um muquifo, porque ela não vai lá há meses, e a empregada recentemente deixou-a, né? Deixou o apartamento, deixou o trabalho, deixou o quarto. E ela vai ali, e ao chegar ali, o que ela vê é um minarete caiado, né? Um lugar espantoso pelo modo como alguém ali tomou poder daquele lugar e fez daquele lugar um lugar de poder. E aquela mulher que se chama Janair, não é? E que deixou aquele apartamento, ela desenhou com um carvão, uma pintura rupestre. Ela faz um desenho de uma mulher, um homem e um cachorro, homem e a mulher nus, e na qual GH, a patroa, reconhece ela mesma do ponto de vista desta outra, e desnudada por ela.
né? É isto que a faz, então, entrar numa vertigem em que ela sai do seu, vamos dizer, lugar de classe, vamos dizer, e do seu lugar de fala, porque incorpora a presença, vamos dizer, ausente desta outra, né? E, portanto, isto eu quero dizer que seria fundamental dizer que na literatura brasileira desse período, né, buscou-se sempre essa vertigem do outro, impossível, não é? Mas justamente por isso criando a possibilidade de um lugar de fala do outro, né? Antes de se colocar, como é no caso da cultura contemporânea, da cultura brasileira recente, a questão do lugar de fala dos excluídos, que é uma questão que eu quero falar em seguida para finalizar, a literatura ela mesma é o lugar de fala pela diferença, porque Guimarães Rosa, ele estabelece a possibilidade desse lugar de fala desse excluído, né? Assim como o faz, né, na ausência dela, Clarice Lispector, nesse romance vertiginoso. E esse é um período da vida brasileira em que nós tivemos A Máquina do Mundo, de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, A Paixão segundo GH, Emanuel Bandeira e Murilo Mendes. Tudo isso é potência. Um país mal letrado, na média, foi capaz de criar uma extraordinária literatura. E esse é um assunto sobre o qual temos sempre que pensar, né? Mas, muito bem, eu queria dizer que, possivelmente, essa presença, esse livro da Clarice, quando surge A Empregada Doméstica e a força que ela tem, talvez não tivesse acontecido se não fosse o advento na cena brasileira de Carolina Maria de Jesus, que publicou cujo quarto de despejo foi publicado em 1960. E esse livro da Clarice é de 1964. Né? Nós vemos fotos das duas juntas, né? Lançando cada uma um livro. Eu acho que a Carolina Maria de Jesus produziu em Clarice, antena absurdamente sensível, um impacto, né? Que faz com que há uma Carolina, não é? Digamos assim, eu não estou pessoalizando, eu estou dizendo da força simbólica ou alegórica que faz a presença de Carolina reboar, ressoar na obra de Clarice. E um dado curioso sobre isso é que tem um manuscrito, um diário de Carolina, onde ela diz que quando ela era despedida de um emprego, ela deixava umas inscrições na parede, deixando versos e tal para espicaçar, o que é uma coisa, não sabemos se é uma coincidência ou se elas entre elas conversaram sobre isto ali sem que a gente saiba. Mas a literatura pode acontecer ou de uma maneira ou de outra, né? Ou Clarice adivinhou, o que não é nada de espantoso. Muito bem, dito isso, nós temos então, este é um período também que na música popular brasileira nós temos uma coisa única, que é uma poesia de altíssimo nível poético, exercida por compositores de música popular, que são, ao mesmo tempo, compositores de canções e escritores. Então, Chico Buarque é autor de 6 livros importantes na cena da ficção brasileira recente, e é um autor de canções. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, essa permeabilidade, essa porosidade. Caetano Veloso é autor de um livro ensaístico, não é, de 500 páginas, chamado Verdade Tropical. É um ensaísta, não é? O Ali Salomão é poeta da canção do livro, Arnaldo Antunes é poeta do livro da canção, e performer, roqueiro e poeta da literatura brasileira. Antônio Cícero é filósofo, tem hits em parceria com Lulu Santos e Marina, e ao mesmo tempo livros de poesia. Então são traços dessa reversão em que impasses, como justamente do país mal letrado, se tornam ao mesmo tempo uma originalidade, uma singularidade, e ganham essa dimensão de força poética.
Bom, eu não poderia terminar sem dizer que essas coisas todas mudaram significativamente nos anos 90, quando justamente os Racionais MCs, que já vinham desde 89 fazendo livros e tal, fazem o Sobrevivendo no Inferno, que ganha uma dimensão nacional. E são rappers, são muitos grupos, mas tem todo um movimento do hip-hop, é um movimento da periferia, das periferias, e esse movimento ganha uma expressão fundamental, marcante, porque eles correspondem a um momento, isso eu leio num rapaz que publicou e pensa sobre isso, pesquisou, que é o Tiaraju da Andrea, que estudou e pensou esse conceito de o novo sentido que ganha periferia e sujeitos e sujeitas periféricas, né? E isso acontece num momento em que a mortandade, os massacres, né, os homicídios de jovens negros nas periferias cresceu exponencialmente nos anos 1990. E esta expressão poética é, de alguma forma, uma resposta a isto. Ela funda um código ético, uma ética regulatória entre esses manos, isso que a Maria Rita Kell chamou da fratria órfã, e ela, ao mesmo tempo, se estabelece um novo sentido de periferia, não como margem excluída e, vamos dizer, degradada, mas como alguma coisa que tem potência e que é assumida de maneira afirmativa à condição periférica. Isso implica numa grande mudança, né, que o Tiaraju diz também que ele antecipa. Isso na arte aconteceu primeiro, mas depois acontece com todos aqueles que por sua vez, das periferias, entraram nas universidades e que ganharam uma expressão significativa, individual e coletiva, como intelectuais articulados de uma enorme potência, né, que se manifestam na vida brasileira dos últimos tempos. Isso já vinha dos anos 90 e tal, né? Mas ganhou uma força no momento em que, no período Lula, isto foi, vamos dizer, respaldado por ações culturais que deram, vamos dizer, organicidade ou recursos a esses movimentos. Então, o hip-hop, o picho, o slam, são, né, manifestações da periferia que são marcantes na vida brasileira e tem uma grande diferença em relação ao período modernista, que é um período onde o intelectual de classe média funciona como um mediador entre a arte, vamos dizer, a cultura alta e o povo. E aqui são, vamos dizer, esses agentes, esses atores que eles mesmos se tornam sujeitos e interagem, não é? E nós podemos nos perguntar, interagem de maneira a se distinguir e separar ou interagem com esse todo cultural? Aí é que eu volto a falar do Emicida, porque acho que ele tem um papel fundamental nesse processo. O filme a que eu já me referi, que pode ser encontrado na Netflix, e que é um show no Teatro Municipal, que ele é o mesmo onde se apresenta o show, mas ele apresenta toda uma reflexão sobre a experiência coletiva ancestral da negritude em São Paulo e como isto que está ausente do municipal, como se faz presente naquele momento. Ao fazer isso, ele poderia fazer em contraposição direta com, vamos dizer, a cultura burguesa, branca, do modernismo, por exemplo. Em vez disso, ele prefere fazer uma homenagem a Mário de Andrade, uma homenagem a Oswald de Andrade, porque, diz ele, aquilo que nós temos como repertório daquilo que nasceu como desejo de expansão, o mundo só se expande
com com uma entrega que existe ali. E uma vez isso entrando no repertório, mesmo com as diferenças e as críticas e o debate que podemos ter, inclusive por isso produzir debate, é fundamental não jogar o modernismo fora, diz ele. Eu acho que essa posição é luminosa da parte do Emicida, no sentido de marcar, ao mesmo tempo, a história deste outro período em que, vamos dizer, o artista da periferia vem para um símbolo central, que por sua vez coincide com aquele onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, mas ali afirma um diálogo com aquilo, com uma diferença, e aponta, né, para uma nova perspectiva. Nesse sentido, o Emicida parece que corresponde àquilo que o poema do Mário de Andrade pedia, porque o poema do Mário, aquele que eu falei lá antes da Paulicéia Desvairada, termina num fracasso, numa ruptura, numa impossibilidade, né, de que aquele sonho moderno não se instaura. Então ali ele diz que é como se tudo aquilo morresse como sementes para renascer um dia, e isso que nós podemos dizer que 100 anos depois, se há um renascimento, está nesse processo aqui de que eu estava falando. Eu tinha um áudio para mostrar, mas a essa altura tudo que você acha, mas não sei, Maria. Tá. Esse áudio para mim ele é muito caro, muito precioso, e ele consiste no seguinte: é um trabalho que eu fiz com um produtor musical chamado Alê Siqueira, com quem eu trabalho muito, e que foi feito para a exposição Modernismos, que está no MIS agora. Lá a gente não dá para ouvir direito coisa, porque no ambiente de exposição fica muita barulheira e tal. Mas a exposição é uma pergunta sobre 100 anos da experiência moderna no Brasil, né? Então, o que nós procuramos fazer, e o Alê Siqueira realizou, é uma trilha com a música brasileira, forças da modernidade brasileira durante esse tempo. E a gente ouve, porque a música, de certo modo, é a coisa mais pregnante que há no Brasil. É aquela que, se houve o desejo de juntar pontas, se há algum momento que a distância entre classes ou níveis de cultura se desfaz, não é? Se há algum lugar em que isso acontece, é no Brasil. Se há algum lugar, é na música, quero dizer, se há algum momento, alguma coisa em que a gente se agarre quando tudo parece falhar, é a música. E aqui, então, é uma coisa, aqui vocês vão ouvir, só para anunciar um pouco, tem é um loop de 8 minutos, então, que nós vamos escutar, começando com um Villa-Lobos do Choros número 10, que é uma peça de 1928. Mas o Villa-Lobos está funcionando como um MC para o Mano Brown, porque é o Mano Brown do Sobrevivendo no Inferno, mas retalhos do Choros número 10 fazem aquela base para o rap, né? E essas coisas, então, vão se combinando de maneira que a bossa nova, o funk e as vanguardas e Milton Nascimento e tudo mais, tudo aquilo que, de algum modo, são as diferentes manifestações de modernidade no Brasil, com toda a sua diversidade, ficam ali dialogando. Então, a gente vai ouvir, quando o loop se completar e voltar ao recomeço, a gente termina, e está terminada aqui a minha participação. Essa sala é uma sala de uma acústica especialmente boa. Tudo aquilo ali é tratamento acústico, né? Essa sala é uma sala maravilhosamente, acusticamente boa. Não sei se vocês me escutam bem, eu falando sem microfone. Não sei se em outras salas isso acontece, mas é uma coisa. E a USP tem, pelo que eu vi, 3 Steinways maravilhosos, que são condições muito especiais para
E eu espero que soe, então, muito bem e que não fale senão eu vou virar Maria Bethânia. Mas, então, vamos lá, por favor. São Paulo, 1º de outubro de 1992. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. 8 horas. Aqui estou na vida, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Melhor assim.
Oi? Isso. Ah, eu... Oh.